do mesmo jeito, né? Mas a reportagem aqui, por algum motivo, reclama só da milícia pequena, não reclama da milícia grande. Olha só, aí o cara fala aqui que, em condição de anonimato, eles contam que é inviável empreender ali sem pagar uma mensalidade aos criminosos em troca de segurança. Igualzinho em qualquer lugar do Brasil, meu amigo. Vai você abrir uma empresa e não pagar os criminosos de Brasília pra você ver o que acontece. Te botam na cadeia, te sequestram, te botam num canto lá, tiram dinheiro da sua conta. Os criminosos da máfia grande, né, da milícia grande, são ainda piores que os da milícia pequena. Porque da milícia pequena, bem ou mal, eles não conseguem tirar o dinheiro da sua conta. Os da milícia grande, eles tiram o dinheiro da sua conta direto, rouba mesmo. Aqui, ó. E o papo, não, porque tem que pagar em troca de segurança do local. É o que eu falo. É o mesmo papo do governo federal. Ele fala que te dá segurança porcaria nenhuma. Te dá segurança contra ele mesmo. Se você pagar os impostos todos, ele jura que não vai te sequestrar. Isso se ele não ficar chateado com você por outro motivo. Se ele ficar chateado com você por outro motivo, ele te sequestra também, né? Então, tá dizendo aqui que o engenheiro Pedro, nome fictício, ele estava à frente da implantação de uma fazenda de energia elétrica, né, de coletor solar. E aí ele estava falando que o pessoal começou a andar por ali e de repente recebeu um aviso no WhatsApp questionando o que ele estava fazendo ali, porque imagino que você é de fora, não conheça os costumes da região e coisa e tal. Pois é, tem esses avisos mesmo. Quando você chega aqui no Brasil, no aeroporto, tem uns avisos desses também. Olha, cuidado, Constituição, lei, não sei o que lá. Mesma coisa, o pessoal avisando, ó, tem os costumes da região, tu tem que dar um jeito de obedecer, não interessa não. Não interessa se você não tá agredindo ninguém, não interessa se você tá fazendo só coisas voluntárias, eles podem querer tomar o seu dinheiro também, né? E aí ele disse que em determinado momento, quando chegou o pessoal lá, cobraram um valor de 15 mil reais por mês de mensalidade para a empresa poder fazer o empreendimento dela ali na região. Igualzinho o governo brasileiro, é a mesma coisa, igualzinho o governo do estado, do município e o governo brasileiro. É a mesma coisa, você vai fazer qualquer coisa aqui no Brasil, eles vão exigir uma mensalidade sua aí, ou um valor, uma porcentagem do seu ganho, vão exigir alguma coisa de você. Essa mensalidade aqui nos outros lugares, aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, chama IPTU. Em outros lugares aí chama ITD. É a mesma coisa. E do mesmo forma, eles falam assim, não, que isso é pra te garantir a sua segurança e coisa e tal, mas porra nenhuma, se você for roubado, eles não estão nem aí pra você, se você for morto, eles não estão nem aí pra você, eles não te garantem segurança nenhuma. Eles só garantem que eles não vão te atacar, e mesmo assim, mais ou menos, né? E aí ele fala aqui, ó, olha só, eu acho engraçado isso, né? Porque o pessoal do Globo aqui, eles estão tão imbuídos do espírito estatista, de que não, o Estado é uma coisa, a milícia é outra, eles não percebem que eles descrevem exatamente o que o Estado faz. Exatamente, olha só. Aí ele fala aqui que começou a construção e coisa e tal, e a empresa em si, a multinacional, não aceitou, mas como essa multinacional, ela estava alugando o terreno de uma outra pessoa ali, imaginas que essa outra pessoa subiu o valor do aluguel do terreno e imaginas que essa outra pessoa pagou os milicianos pelo aluguel, né? Então, tranquilo, resolvido o problema. Aí começaram a construir a coisa lá. Em determinado momento, eles estavam comprando quentinha de uma pessoa ali para fornecer para os trabalhadores aí da região, e o pessoal chegou e falou, não, só pode contratar quentinha regulamentada e liberada pelo governo. Você está contratando quentinha sem o selo do Inmetro. Tem que comprar só de quem eu disser que pode comprar. Então aqui eles falaram que... E a construção seguiu com, assim, praticamente todos os serviços subcontratados de empresas de milicianos ou pessoas indicadas por ele. É exatamente o que o Estado faz. Se tu quiser comprar quentinha de qualquer pessoa, não pode, tem que ter o selo do Inmetro, tem que ter a certificação, regulamentação, não sei o que lá. Uma besteira danada, mas é exatamente isso que o Estado faz, a mesma coisa que a milícia. E a obra acabou atrasando e a empreiteira não pagou a tal mensalidade, a usina foi invadida, exatamente como no Estado. Se você não paga o IPTU, o governo vai lá e bota seu apartamento para vender, bota a venda, faz um escarcéu danado com seu imóvel porque você não pagou o IPTU. Se não te botar na cadeia, não te sequestrar e te botar num lugar lá e fechar a chave você lá dentro. Aí, aqui, ó, teve uma outra situação que a pessoa foi tirar foto de drone, né? Então a empresa contratou uma pessoa para tirar foto de drone do empreendimento. Não pode, tem que contratar a empresa regulamentada aqui da nossa região, aqui, ó. Só a gente que permite as pessoas trabalhar. É exatamente isso no Estado, é exatamente isso. E ainda fica a porcaria dos guardinhas aqui na região aqui do Catete, destruindo banca de camelô, roubando camelô, que não, só pode vender se for regulamentado. É exatamente o que eles estão fazendo aqui. A milícia, eles não só pode fazer o pessoal que paga coisa pra gente. Olha como é que não é a mesma coisa. Por que o Estado não deixa o camelô atuar? Porque o camelô não paga imposto, o cara da loja paga imposto. Aí o que faz o Estado? O Estado fala, não, você não pode comprar do camelô, que não tá regulamentado comigo, que não tá comigo, tem que comprar dos caras que me banca. Ou seja, é igualzinho, é idêntico, não tem nenhuma diferença entre a milícia e o governo. E a mesma coisa vale para Comando Vermelho, primeiro Comando da Capital, esse negócio todo. Não, e lógico, esse pessoal não é anarquista, esse pessoal é estatista, eles querem o Estado dele. É diferente, né? E por isso também que eu não acredito em secessão. O pessoal tem muito libertário que acha que secessão é lindo. Não, secessão porra nenhuma, secessão de cu é rola, porra. Tá cheio de Estado menor aí que é mais autoritário ainda do que o Estado maior. Eu quero zero Estado. Secessão só se for individual. E o ideal é você ter múltiplos governos que você pode contratar. E a segurança, o governo que te fornece segurança não necessariamente está naquela região. Então imagina que, por exemplo, houvesse uma empresa de segurança aqui no Rio de Janeiro que você pudesse contratar e ela fornecesse segurança no prédio, na região que você está. Mesmo que poderia fazer isso, ao invés de contratar, de pagar os 15 mil pro cara, ao invés de pagar o IPTU pro governo, paga para essa empresa de segurança e ela garante que nem o pessoal miliciano, nem o governo vai invadir a sua área ali, sendo que o seu contrato é voluntário. Você paga pela segurança, mas você pode comprar outra empresa. Você pode escolher, você busca preços melhores, né? E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que essas empresas tendem a ser menos violentas. Por quê? Porque ela quer ganhar o cliente, ela quer que você escolha aquela empresa, ela não quer forçar você a isso, né? Enfim, é isso aí. Olha só, igualzinho o governo. Eu fiz um vídeo lá no meu outro canal, do Ancapsu Classic, em que eu sacaneava, fazia graça de uma repórter da Globo que falava esse negócio também, ela ficava criticando a milícia. Não que a milícia cobra dos moradores da região até o IPTU. Até se confundiu, né? A mesma coisa que o governo faz, né? Exatamente a mesma coisa. As pessoas não percebem que é a mesma coisa.
obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como sobreviver a uma recessão, as estratégias que já foram testadas pelo tempo e que resultaram nos melhores ganhos para fazer isso. Lembrando que por mais que nesse momento você não veja ali uma possibilidade do Brasil ou do mundo entrar numa recessão econômica, a gente nunca sabe exatamente o momento em que isso vai acontecer. Se alguém te disser que sabe que amanhã ou depois vai começar uma recessão, essa pessoa está mentindo deliberadamente. Normalmente as grandes recessões começam com um pequeno sinal e aquilo começa a escalonar até que a gente entra num declínio econômico muito forte. Antes de mais nada, se você é um sardinha raiz, você já deixou o like na confiança lá antes do vídeo começar mesmo, porque você sabe que vai ser bom, né? Se você não é um sardinha raiz, o que você vai fazer é segurar a sua mãozinha, você vai considerar deixar o seu like e se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar de alguma forma, né? Então, eu não quero que você se inscreva aqui e simplesmente fique caindo no vídeo. Não. Se inscreve se fizer sentido pra você e se a gente puder te ajudar a crescer. O que é importante aqui? É importante, pô. É isso. Então é isso. Então, a primeira coisa que você precisa é avaliar e preparar as suas finanças. Quando a gente fala disso, a gente está falando de fazer não só um orçamento, né, e construir um fundo de emergência, uma reserva de emergência, como é chamada popularmente no Brasil. A gente está falando também sobre dívida, sobre qualquer outra coisa. Aqui agora vem um planejamento que pode fazer muito sentido para você, tá? Então, quando eu falo aqui de como organizar um orçamento, eu já fiz um vídeo aqui sobre orçamento doméstico, se você quiser pode assistir esse vídeo, o que eu explico para você é como é que você vai organizar ali as suas finanças. Então, vamos supor que você ganha 10 mil reais ali. Eu não tenho acesso a essa plataforma assim. Você não precisa disso, tá? Uma calculadora, você faz o mesmo jogo que aqui. Isso aqui é uma simplificação daquilo que você pode fazer com a calculadora. Então, aqui, para efeitos de comparação, se você ainda não utiliza nenhum sistema de orçamento, o legal para ficar seu orçamento, se você tá aí no dito pobre premium, como a gente chama a classe média aqui no canal, então 30% dos seus custos fixos, aqui entra o seu aluguel, aqui entra tudo aquilo, escola se você tiver que pagar todo mês, tudo aquilo que é mensal, a alimentação básica, aí depois 15% do seu conforto, que é aquilo que, uma assinatura de um streaming, uma assinatura de um negócio para ouvir música, um RP do LOLzinho, se você joga, um negócio que você tiver aí o seguinte, uma cadeira legal, você que é velho, às vezes a gente tem uma cadeira legal, né? Então você põe a parcela dela, ou você comprou o valor inteiro, você tem esse valor para gastar, 15% com as suas metas também, aquela viagem que você vai fazer, aquela meta que você tem ali, né, pro ano, essas coisas, 10% dos seus prazeres, vai no botequinho, vai levar a namorada num estabelecimento correto pra poder jantar. Primeiro você janta, depois você janta ela. Aquela coisa, tudo, mesma coisa aí, então tudo aí. Se não tiver namorada, você pode colocar dinheiro de casa. Não sei se recomenda, mano, tá sugerindo isso pras pessoas, mas pode. Na liberdade financeira, pro dinheiro, não vai fazer diferença. Na liberdade financeira, 25%, então, o conhecimento, 5% aqui. Fez essa divisão, você chega aqui agora e começa a se organizar financeiramente, investindo na liberdade financeira. A primeira coisa você tem que ter uma reserva de emergência que cubra os seus custos fixos mensais, né, mantendo o conforto e os prazeres ali, porque durante uma crise você não vai querer deixar de gastar com isso. Vai compor uma reserva financeira legal ali, de pelo menos 6 meses. E se você é autônomo ou tem um trabalho duvidoso, pode fazer de 12 meses. Se você tem dívidas, você numa recessão você vai se lascar. Não tem muito o que ser feito, tá? Então você tem que começar a negociar o pagamento dessas dívidas para diminuir, porque dentro de uma situação onde todo mundo tá vulnerável, começa a ficar mais vulnerável ainda. Se você já tinha dívida, imagina uma situação onde você pode começar a ganhar menos, ou mesmo perder o seu emprego. Existe isso, né? Eu tô às vezes estabelecido na empresa há 15 anos. A empresa não consegue vender os produtos ali, ela faz uma negociação de redução da jornada de trabalho e manda todo mundo pra casa. Isso acontece em crises muito feias ali. Então é importante você ter uma diversificação dos seus ganhos, se você conseguir, se não, que você pelo menos tenha um colchão bem firme, né? Investido ali no Tesouro Selic, uma parte pode deixar até na continha ali, mas uma parte legal do Tesouro Selic pra estar corrigindo ali, pelo menos pela taxa de juros brasileira. Feito isso, então, você tem o primeiro passo já pra você não se ferrar, né? Dentro de uma recessão muito forte. Agora tem a segunda característica que é contra-intuitivo pra muita gente, principalmente falando de canais de investimento, porque tem muita gente falando groselha aqui. Você acha que durante uma recessão violenta, ter um imóvel é bom ou ruim? É bom. É bom. Nossa, é bom demais. Você imagina no crack, né, de 1929 ali, você ter que, ou igual aconteceu no Prime de 2008, além da pessoa ter que preocupar com o custo de alimentação e dessas coisas da casa dela, tem que se preocupar com a parcela da própria casa na situação de desemprego, ou com aluguel para não ser desabrigado. Então, ter um imóvel fixo, se você quer sobreviver, né, uma estratégia testada pelo tempo, etc, aqui a gente não pode negligenciar isso. Dentro de condições normais, ter um imóvel muitas vezes pode não ser a alternativa financeira mais inteligente. Agora, Raul, eu tenho um fundo imobiliário para pagar meu aluguel. Você vai morar dentro do fundo imobiliário na crise? Você vai pegar seus trem, vai levar lá para dentro do fundo imobiliário, vai morar lá? Vai morar lá na B3, né, nas suas ações? Você vai pegar na sede da Vale, da Petrobras, botar um colchonete com a sua família? Não vai. Então, para sobreviver a uma crise, é importante sim ter um imóvel. Não precisa ser um imóvel grandioso, a gente tá falando aqui de se preparar, né, de fazer um colchão seguro. Não precisa ser um imóvel maravilhoso, precisa ser uma coisa incrível. Não, um apartamentozinho simples ali, muitas vezes, uma casinha mais afastada, tem outra cidade. Cara, você tá falando de uma urgência. Não precisa querer ter um imóvel mais incrível do mundo, não. Mas ter um imóvel pode sim te blindar contra muita coisa. Ter sua casa própria numa situação de crise pode ser muito legal. Raul, mas a casa não vai me ancorar. Pelo contrário, aquilo que realmente vale valor durante uma crise, ele acumula mais valor ainda. Então, numa inflação desenfreada, normalmente a primeira coisa que a gente vai ver subir são preços dos ativos reais. Os ricos começam a ficar com medo de ter dinheiro no banco, começam a olhar para aquele dinheiro e ver ele se desvalorizando dia após dia, e tem um boom, uma procura por imóveis. Você duvida? Quem aí estava vivo e operante durante o período da pandemia em 2020? O preço dos imóveis subiu ou não? Nossa, Em Goiânia chegou a duplicar. Dependendo do período que você pega de observação, duplicar é quase triplicar. Eu tenho um lote que eu comprei em condomínio fechado aqui que duplicou, tá? Condomínio afastado, que não custava nada. Lotezinho que custava 40 mil reais, a gente tava 300, 200 e pouco. Então, assim, é loucura. Claro que agora já não faz mais um ano, né? Nesse período já fazem 4 anos ali. Mas isso aqui é uma coisa que você precisa ter em mente. Um imóvel, ele te protege. Ah, Raul, mas eu não quero ter imóvel, sou pessoa solteira e tal. Não precisa ter imóvel. Só que se o tema do vídeo é como se proteger de uma recessão, alguém te disser que numa recessão faz sentido você viver de aluguel, pagando o seu aluguel com fundo imobiliário, essa pessoa está mentindo pra você. Porque se alguém te disser que não, né, que não faz sentido você ter um imóvel durante
durante uma crise é um erro histórico. Se você observar, a maior parte das pessoas que chegaram a ficar desabrigadas ou foram com uma situação de rua durante uma recessão muito violenta eram pessoas que não tinham essa proteção de ter um imóvel próprio. Então, preciso dizer, apesar de muitas vezes eu mesmo não querer ter um imóvel, né, não quis imobilizar meu capital, mas a gente vai falando de uma recessão, é importante que isso exista. Aí a terceira coisa que a gente vai falar aqui, que é muito importante, é o seguinte: o que você faz antes de chegar a uma crise, como você reparou aqui, acaba importando mais do que aquilo que você vai fazer durante a crise. Por quê? Se você não tinha um orçamento doméstico, não sabia quanto você gastava, não tinha um controle financeiro, papapá, você tá fudido. Se você não tinha uma reserva de emergência, papapá, você tá fudido. Se você tá vendo esse vídeo por um acaso o Brasil entrou numa recessão, você percebeu que você deveria ter se preparado antes, né? E não é uma coisa que dá pra você se preparar quando ela já chegou. O máximo que você pode fazer pra se preparar pra uma crise que já chegou é tentar se capitalizar e gastar o mínimo possível. Já não tem muito o que fazer. Agora, antes de chegar numa recessão, é onde tá o jogo. E aqui vai vir o terceiro item que tem muito a ver com isso. Se você diversificar e investir com disciplina todos os meses aqui e manter uma perspectiva de longo prazo, então, ó, eu vou aqui investir consistentemente, diversificar nos diferentes setores, vou tentar gerar uma renda proveniente de empresas que são anticíclicas de alguma maneira, né? Existem diversas empresas que, se uma tá numa crise, a outra não tá. Se você monta uma carteira incluindo isso, né? A empresa mais comoditizada, outra mais de prestação de serviço, outra mais do lado tecnológico, outra mais de mercado tradicional, ou os bancos ali, por exemplo, não tem crise com o banco não ganha dinheiro. Se você monta uma carteira bem redonda com isso, no momento que chega uma recessão econômica, de algum lugar vai estar pingando dinheiro, porque toda crise necessariamente é uma oportunidade para alguém. Então, nunca existiu uma crise financeira que seja generalizada. Não existe. Mas numa crise, por exemplo, igual o subprime, tinha gente ganhando dinheiro, tinha bancos aí quebrando, tinha os que sobraram ganhando dinheiro, tinha empresas de mercados tradicionais, setor de alimentação, etc, ganhando dinheiro, tinha empresas do setor de alimentação Até ganhando no dinheiro. Covid, né, Raul? Tanto de empresa Já farmacêutica. Dias Branco, empresa farmacêutica, sempre tem alguém ganhando dinheiro. Então, seguradoras estavam mal ali das pernas, aí as empresas que vendiam seguro sem necessariamente fazer o seguro que não tem sinistro estavam bem. Então, sempre tem. Se você monta uma carteira extremamente diversificada, você consegue não entrar nesses ciclos econômicos de cabeça, você consegue se proteger disso. Então, o mais importante é entender, na sua carteira hoje, tem uma diversificação legal, tem uma diversificação ampla, tá ali feito de forma estratégica, você simplesmente saiu comprando qualquer ativo. Tem renda fixa, tem proteção contra inflação, IPCA mais alguma coisa, um CRA, às vezes que pagamento mensal, aí tem também o Tesouro IPCA, aí tem também ali um pré-fixado pra você pegar as taxas de juros que vão começar a se desenhar ali nesse início, às vezes pegar uma taxa de juros mais alta, porque o governo pode muitas vezes descer a taxa de juros no momento de crise, como foi feito, inclusive, na pandemia, para tentar estimular a economia, né? Então, tudo isso vai fazer um sentido. O Jeremy Siegel, no livro dele, né, sobre investimentos, o livro talvez mais lido de todos os tempos aí, né, Stocks for the Long Run, então talvez um dos livros mais importantes, mais lidos não, mas um dos mais importantes aí que a gente tem de investimento, ele falava que o nosso objetivo é tentar manter a distância de tentar acertar o timing de mercado. Então, quando as pessoas falam pra você, pra desviar de uma crise, não seria interessante eu compor uma carteira, né, de oportunidades, eu vou manter dinheiro. E aí o que você precisa entender é, durante uma crise, uma recessão violenta mesmo, o dinheiro volta a ser o que ele sempre foi. E o que o dinheiro é, originalmente? Papel. Papel. Então, durante uma crise muito violenta, dá pra comer papel? Não. Dá pra vestir papel? Não. Dá pra morar no papel? Não. E aí o papel serve pra quê? Pra nada. Então, nesse momento, quando você pega uma crise feia, quando você pega as crises, quando você olha lá fora a crise na crise na Alemanha, quando você olha as crises da década de 80 no Brasil, ou quando você olha mesmo a 1929, o crack da bolsa, as pessoas faziam o fio era pra sopa, né? Não é pra ganhar dinheiro de papel ali. Ninguém tá preocupado muito com aquilo, porque é dentro da perspectiva econômica acaba que aquilo perde valor. Então, presta atenção nessas coisas, evite manter grandes posições em dinheiro de papel, moeda fiduciária, porque na crise ela não tem valor nenhum. Ô, Raul, você não comentou aqui, mas é interessante ter também um pouquinho de investimento internacional. Com certeza, você visa. Isso faz parte daquele laço daquela ideia de diversificação, né? Se você diversifica, pô, Europa, Brasil, Japão, muito difícil o mundo inteiro tá em crise ao mesmo tempo, né? E aí se acontecer também, é um momento mágico. Né? Então você vai ali ter o azar de presenciar uma crise realmente global. É muito difícil acontecer uma crise global. É muito comum caírem as ações todas, mas não você parar de ter rendimentos de todos os lugares ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu e provavelmente não vai acontecer porque alguém tá se beneficiando, como eu disse anteriormente. A quarta coisa aqui é você tentar, né, monitorar e ajustar a sua carteira no período que você tá tocando aqui. Então você reparou, pô, meus investimentos aqui estão rendendo bem, tá dando tudo certo, você precisa aumentar o tamanho da sua reserva, dado os seus gastos atuais, monitora aquilo, refaz a reserva, né? Ah, não, minha carteira eu pensei que estava muito diversificada, no dia tal caiu tudo ao mesmo tempo, vou montar posições em outras empresas aqui agora, vou acrescentar outros setores, vou tentar ir monitorando e ajustando essa estratégia ao longo do tempo. Eu tenho certeza que se você fizer essas quatro coisas que eu mencionei aqui, você dificilmente vai passar por uma crise em apoio a maior parte das pessoas acabam fazendo aí, né? E se você quiser aprender não só a criar uma carteira anticíclica, como aprender realmente as nuances do mercado de investimento, seja em ações ou em renda fixa, em investimentos internacionais e todas outras coisas, que eu vou te indicar é abrir aí alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, responde pra mim, aqui como é que tá a sua vida financeira, de que jeito que tá, que se fizer sentido pra você, você vai ser aprovado, vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. A gente já formou mais de 10 mil alunos e quem sabe você não seja o próximo a entrar na UVP, né? Vai ser um prazer te receber. Agora que você chegou até aqui, aí eu vou te indicar pra você, talvez, se você é novato, não é um momento de você fazer outra coisa da sua vida. Agora que é um momento mais íntimo. Mais íntimo, muito íntimo. E agora a gente vem pras perguntas, vamos ver o que tem aqui. Lá pergunta, uma perguntinha. O Draco Animas 9551, às 6 horas editado, disse: eu sempre tive uma pergunta, mas nunca cheguei a ver ninguém responder. Se eu tiver uma grana investida numa Avenue da vida, Avenue, né, da vida, em rates, stocks e ETFs, o governo teria alguma forma de ter controle sobre essa grana? Por exemplo, bloquear a conta, ter direito sobre esses valores, ou qualquer coisa que torne esse dinheiro inutilizado? Bom, o governo brasileiro, ele consegue te impedir de transformar esse dinheiro em reais, por exemplo, né? Ele consegue também solicitar que a Avenue, como é uma empresa que também atua no Brasil, que ela bloqueie, de alguma forma, esses recursos. Agora, a Avenue vai aceitar esse recurso durante um período de crise, alguma coisa desse gênero? Acredito que não. Sendo uma entidade estrangeira, né, se ela tivesse ali um vínculo, aqui mesmo o vínculo dela sendo a maior parte brasileira, se fosse uma medida arbitrária que vai prejudicar os clientes e que geraria imagem negativa, acredito que a empresa se recusaria. Tendo seus ativos lá fora, também seria possível, no momento que isso fosse divulgado, você transferisse a custódia desses ativos para uma corretora americana, e aí só o governo americano conseguiria fazer isso. Mas é muito fácil bloquear o seu recebimento desse dinheiro em reais, então presta atenção, né? Tudo no mundo tem uma vantagem e uma desvantagem. Quando você usa corretoras prontas para brasileiros, significa que elas têm algum vínculo com o Brasil, né? Ah, não quero fazer isso. Posso abrir uma corretora lá fora? Pode. A Graziela Mendes da Silva 9904 só viu um Tesla no Google. Ela nunca viu um Tesla. Perguntei no outro dia, alguém já viu um Tesla na rua? Ela só viu um Tesla no Google. E pergunta: bom dia, o que você acha de investir em ETF de Bitcoin? Exemplo, o Hash 11. Essa é uma pergunta muito interessante. Para mim, a principal vantagem que a gente tem do sistema de finanças descentralizado, seja um token ou uma criptomoeda, alguma coisa desse gênero, é exatamente essa habilidade que o colega estava citando
comentando anteriormente, né? Que o Bitcoin ele não poderia ser confiscado nem nada. Agora você vai lá e pega esse dinheiro, coloca dentro de um ETF, você vai pagar taxas, você não pode transferir facilmente e não são suas moedas, né? Tá na mão de outra pessoa. Então eu acho um dos piores ativos que já foram inventados pela espécie humana. Agora, talvez você não queira, necessariamente você não invista no Bitcoin pela liberdade, nem por nada disso, investe no Bitcoin simplesmente porque você acha que ele vai valorizar, alguma coisa desse gênero. Aí talvez possa ser o ideal pra você. E então, pra mim, eu quero a distância disso, tá? Eu não tenho nenhum centavo em ETF nenhum de Bitcoin. Eu adoro ETF pra ativos reais, né? Mas não pra esse tipo de ativo. Mas eu entendo que é importante essa criação disso pro mundo, né? Muito legal. A doutora Clarice Mauro, 1742, falou: não vi um Tesla na minha cidade. Raul, você é parte do domingo, é muito importante resumo semanal. Sucesso sempre. E ela foi a vencedora. Um presente, né? Você ganhou um presente, então, que a gente divulgou no último giro da Bolsa que saiu no domingo. Então foi a doutora Clarice Mauro, 1742. Pode ir lá, chamar a gente na página alvp.com.br, você vem aqui, fale com o especialista e fala assim: ó, ganhei um presente, cadê meu presente? Que ele vai explicar como é que você vai comprovar sua titularidade na conta vai receber. E um comentário pra você que quer participar aqui, né? Você tem que comentar mais alguma coisa, e essa frase aí, se você quiser participar disso, é cadê a recessão? E aí o restante você pode comentar de acordo com o que você quiser. Se comentar só cadê a recessão, a gente não vai dar mais não, porque tá muito fácil, né? Só comentar cadê a recessão. Pode ser cadê a recessão, oi, eu aceito. Agora só cadê a recessão, sem nenhum comentário autoral, sem nenhuma dificuldade, copiando e colando, coleguinha. Isso aí não passará. Acabou isso aí, acabou. Ah, eu sou do tempo que podia qualquer comentário. Pois Pode escrever e colocar o vídeo, tá uma merda. Mas... se colocar que o vídeo tá uma merda, mano. Que é isso? Eu passei aqui horas gravando. Tá uma merda é o vídeo que o Vandinho fez. Eu não. Agora vê o Vandinho incitando o ódio contra a minha pessoa. Pode comentar aqui. O Vandinho tá uma merda esses dias. Sua opinião toda torta. Brincadeira. Não fala mal do Vandinho também, que é proibido, expressamente proibido nesse canal aqui. Do Casé pode, que a gente tá com raiva dele hoje. Ele atrapalhou a gravação por 4 vezes tentando fazer o trabalho dele. Isso aí a gente não aceita. Nessa empresa, fazer o próprio trabalho é uma coisa que a gente não aceita. Dá um tchau pro pessoal, Casé, que eles não ouvem sua voz a meses. Tchau, pessoal. Nossa, tá, foi romântico. Ele deu um tchau, pessoal. Contatos aí, 6299. Beijo, gente. Tchau. Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais um episódio do nosso quadro Mirai Responde. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E começando aqui pela primeira pergunta, Santander ou Bradesco? E essa pergunta acaba sendo bastante comum atualmente, porque esses dois bancos sofreram muito, diferentemente do Banco do Brasil e do Itaú, nessa crise de crédito que nós passamos e que ainda pode não ter se findado, somado ao fato de que Americanas fraudou balanços, atingindo sobremaneira estas instituições financeiras. E obviamente, como o mercado reage a essas situações, as ações de Bradesco e Santander acabaram derretendo. Mas qual seria a melhor opção atualmente? Essa é a dúvida. E aqui então temos o Bradesco, que já acumula uma desvalorização de quase 25% nos últimos 12 meses, negociando com raridade abaixo do valor patrimonial da ação. Temos o Santander, que caiu 11%, portanto caiu menos. PVP também abaixo de 1, então os dois bancos estão negociando abaixo do valor patrimonial. Dividend yield do Santander, quase 6,5%. Bradesco, 7, até o Bradesco está com bom dividend yield, porque a queda foi maior. Índice preço-lucro do Bradesco, 9 vezes, Santander, 11 vezes. Em termos de retorno sobre o patrimônio líquido, que é um indicador importantíssimo com bancos, vamos olhar aqui para o histórico. Aqui no caso, podemos perceber que historicamente o Bradesco apresentou ROIs superiores a 13% inclusive. A média desse período está nessa linha, 15%. Essa foi a média histórica desde 2013 do ROI de Bradesco, indicador de qualidade, não apenas preço. Vamos olhar para o Santander. No caso do Santander, o ROI atual é de 8, só que se pegarmos uma média dá 17, só que essa média é distorcida, que em 2021 teve um ROI aqui distorcido. Portanto, aqui na planilha, se nós tirarmos aquele dado outlier, que é justamente esse ROI distorcido de quase 48%, importantíssimo tirá-lo aqui da média, chegamos aqui a uma média aritmética, pegando-se todos esses dados, de 14,37%. Enquanto que do Bradesco 15%. Eu vejo aqui que, pegando-se uma média mais dentro da realidade, o ROI do Bradesco é mais consistente. E até o ROI atual do Bradesco é um pouco superior ao ROI de apenas 8% do Santander. O dividend yield médio do Santander foi de 7,57% nos últimos 5 anos. Já o de Bradesco foi de 5,9%. E são dividendos que inclusive caíram. Ao passo que no Santander, nós tivemos dividendos que começaram a subir. De qualquer forma, fazendo-se aqui o comparativo final de múltiplos, temos o quê? Que o Bradesco está mais barato atualmente, com maior dividend yield e ROI histórico mais consistente. E até um ROI maior atualmente, tendo também segurado mais a queda nos seus lucros do que em relação a Santander. Mas pensando em crescimento de dividendos, o Santander é melhor. Por quê? Por um motivo muito simples. O Santander tem um interesse no pagamento dos dividendos por conta do seu controlador espanhol. É um banco que inclusive cresceu muito mais que o Bradesco nos últimos anos, mas já chegou no seu pico, assim como o Bradesco. Já são bancos ali bem consolidados, com capacidade de crescimento baixa. Empresas de crescimento lento, no máximo moderado. Razão pela qual, entre elas, você deve optar pelo seguinte: se você está visando uma oportunidade de preços no momento, visando um ganho de capital maior, eu ficaria com o Bradesco, por estar mais barato e ter inclusive indicadores de rentabilidade superiores aos indicadores de Santander. Já se você está visando maiores dividendos no longo prazo, provavelmente Santander deve continuar pagando mais dividendos por conta desse interesse. Bradesco que acaba retendo mais lucros nos seus balanços. Mas hoje a diferença nos preços atuais não está tão grande assim. Mas e você, Long? O que você optaria hoje se fosse com você? Eu ficaria com o Bradesco. Prefiro focar muito mais nos indicadores de qualidade e preço do que dividendo. Dividendo acaba vindo no segundo plano. Prefiro, portanto, hoje o Bradesco. Não é recomendação. Próxima pergunta. O que rendeu mais em 15 anos? Imóvel, renda fixa ou Ibovespa? Em relação a Ibovespa e CDI, que é o principal indexador da renda fixa, a resposta é bastante objetiva. Pegando-se aqui 10 anos de comparação, Ibovespa rendeu 113%, CDI 139% e PCA 79%. Ah, mas ninguém fica tirando os impostos da conta do CDI. Sim, isso é verdade. Você precisa buscar investimentos que consigam 100% CDI, já descontado o imposto de renda. Para isso, você precisa pegar um CDB que renda 130% CDI, ou uma LCI, ou uma LCA,
IPCA que renda 100% CDI, algo do tipo, mas é possível, desde que você escolha bem os investimentos no CDI. Num prazo ainda mais longo, vou inclusive aqui utilizar o site da Ambima para comparativo, coloquei aqui 20 de 9 de 2009 a 20 de 9 de 2023. Coloquei aqui CDI Ibovespa, você pode utilizar essa ferramenta de forma gratuita. Olha o que aconteceu, e aqui eu peguei 15 anos. Nós tivemos Ibovespa rendendo quase nada, CDI 240. Portanto, Ibovespa já fica de lado em relação à renda fixa. Mas e os imóveis no geral? Já antecipo aqui para vocês que fazer comparativo dos preços dos imóveis há uma grande probabilidade de errarmos em nossas comparações e até projeções, porque o preço de imóvel varia demais de acordo com a localização. De qualquer forma, nós temos aqui um estudo realizado com uma comparação envolvendo imóveis pelo índice FIPZAP, localização residencial. Você consegue localizar esse índice FIPZAP aqui no site da FIP, assim como você avalia veículos automotores. E aqui o que nós tivemos, comparando o IPCA, IGPM e o CDI, indicador da renda fixa, desde 2012, aqui são 10 anos. Só para você ter uma ideia de um primeiro momento. Considerando que existem momentos em que imóveis têm rentabilidade negativa e a renda fixa não, por mais que em 2012 os imóveis tenham rendido mais, historicamente o que foi acontecendo? Houve uma acumulação de valorização de acordo com esse índice em 10 anos, próxima de 50%. IPCA 90, IGPM 145 e CDI 150%. Então nos últimos 10 anos houve uma perda considerável, inclusive em relação ao IPCA. Mas sempre depende da janela de tempo que você utiliza. Isso é questão de oportunidade, o Barça diz isso. De 2019 a 2021, a média de valorização dos imóveis no Brasil bateu 33%, muito superior da renda fixa, que acumulou 13,7%. Então depende do período que você pega, é uma questão de oportunidade. Não vale a pena simplesmente comprar imóvel e segurar indefinidamente. Valeu a pena muito no passado, quando teve uma explosão boom populacional. Isso gerou uma alta demanda por imóveis, mas no momento é uma questão de acertar o melhor momento de comprar imóveis. Esse gráfico aqui, que pega de janeiro de 2008 até janeiro de 2023, ele tem aqui um período maior de comparação. Pega-se 15 anos. E a gente vê aqui que na linha laranja, CDI entre 2010 até 2017 ficou abaixo do preço dos imóveis. Só que agora houve o quê? Houve uma aproximação e o preço dos imóveis historicamente acabou ficando muito próximo aqui do CDI. Então, num período de 15 anos, CDI e imóveis foram muito próximos. Por que em 10 anos teve uma grande diferença e em 15 anos não? Porque em 2008 tivemos a grande crise do subprime. Houve um derretimento do mercado imobiliário. A partir dali, houve uma explosão de valorização, porque os imóveis ficaram muito baratos. Então, de 2009 até 2012, houve uma valorização muito grande. Tanto assim que se você pegar 2013 e 2012, imóveis se valorizando pelo menos 13%. Nos primeiros anos, 20% chegaram a se valorizar. Então, veja que vai depender do ciclo. Mas num período mais longo, 15 anos, houve aqui uma aproximação em termos de rentabilidade. Em 10 anos, CDI venceu. Nos últimos 3, 4 anos, por conta da pandemia, quem venceu foi a valorização dos imóveis. Veja que depende dos ciclos. De qualquer forma, Ibovespa perdeu para tanto imóveis quanto CDI. Só que Ibovespa é um índice horroroso. Não considere como benchmark que você tem como alvo de ter na sua carteira. Você usa o Ibovespa para verificar. Eu bati Ibovespa, eu bati o CDI, prefiro até olhar o CDI porque ele historicamente ganha do Ibovespa. É um alvo, um objetivo maior que você deve ter como investidor. Por isso a importância do preço. Se você tivesse comprado imóveis apenas entre 2009 e 2012, sua rentabilidade estaria muito acima do CDI. Agora, se você comprou imóveis depois disso, isso não aconteceu. O preço importa demais em qualquer mercado. Por que não existe apenas ações ordinárias? ON, não vejo sentido. É uma pergunta muito pertinente. Até por isso que surgiram os novos segmentos de listagem da B3, e entre eles o que se destaca é o novo mercado, onde as empresas só podem ter ações ordinárias negociadas na Bolsa de Valores. Isso aconteceu no re-IPO da Irani, por exemplo. E aí as ações preferenciais perderam completamente a liquidez. Banco do Brasil hoje só ordinárias e outras empresas mais. Mas essa distinção, primeiro que ela tem uma origem legislativa. A Lei 6.404 de 76, que é a nossa Lei de Sociedades Anônimas, desde a sua origem prevê a classe ação preferencial e o acionista preferencialista. Veja o que diz aqui o artigo 15 da lei. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram aos seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Agora só temos ordinárias e preferenciais. E aqui no artigo 17 traz as vantagens das ações preferenciais. Prioridade na distribuição do dividendo. Prioridade no reembolso de capital. Mas aí você vai ter o quê? Restrição do direito de voto. Não em todos os estatutos, mas originariamente era isso. Mas veja, preciso concordar com o nosso amigo que não há sentido nessa distinção. É uma herança, é uma tradição que via no mercado de capitais apenas a oportunidade do acionista controlador, aquele que era o dono da empresa, conseguir se financiar de outras formas. Então, para que ele não perdesse o controle no sentido de estar à frente da gestão da empresa, do controle, você poderia emitir ações preferenciais apenas para os financiadores, aqueles que não vão participar da gestão da empresa, que são os minoritários. E então você faz essa distinção para atrair esses minoritários, mesmo que eles não tenham direito a voto. Aí você dá as seguintes vantagens: prioridade no recebimento de dividendos, prioridade na liquidação da empresa, quando você extingue a empresa e devolve capital, e aí essas ações consequentemente têm mais liquidez, porque o controlador não quer ficar vendendo as suas ações ordinárias. Então, uma herança no sentido de olhar para o acionista minoritário como um mero financiador. Ou seja, uma pessoa que vai colocar o seu dinheiro na empresa e quer o dividendo de volta, o retorno. Apenas isso, ele não quer estar à frente da empresa, trabalhando na empresa. E aí se faz essa distinção, e mesmo que ele perca o poder de voto, você dá em troca algumas vantagens. Só que isso promove uma discriminação entre o acionista ordinarista e o preferencialista. E essa discriminação atualmente não está de acordo com as melhores práticas de governança corporativa. Por isso surgiu o novo mercado, visando abolir essa distinção, havendo apenas ações ordinárias. Mas não são todas as empresas que se adequaram, não é fácil de fazer isso. Então essa tradição ainda permanece no Brasil, mas a grande tendência para o futuro é que cada vez mais isso vá mudando. Você percebe que nos novos IPOs, apenas novo mercado, raramente a empresa lança apenas ações preferenciais. Ainda há alguns casos nesse sentido, o último foi de Raizen, por exemplo. De qualquer forma, a esmagadora maioria tem ido pelo novo mercado, que não é suficiente para te proteger, vale ressaltar. Nós vimos diversas empresas no novo mercado lesando acionistas. IRB, por exemplo, recentemente, o pior IPO de todos que eu já vi, que foi o caso da empresa de logística chamada Sequoia. Se nós pegarmos aqui toda a desvalorização que houve, mais de 96% IPO em 2021. Então o fato de haver apenas ações ordinárias não te protege de eventuais fraudes e lesões, mas é um plus.
é preferível acabar com essa discriminação. Então, respondendo a sua pergunta, é uma tradição que se manteve, mas que vem mudando aos poucos, com o avanço do mercado financeiro brasileiro, que até pouco tempo atrás ainda era extremamente incipiente. E uma última pergunta, é errado reinvestir os rendimentos da renda fixa em renda variável? O que ele está dizendo? Olha, eu ganhei ali os juros do meu CDB, da minha LCI e da minha LCA, eu posso pegar esses juros que foram pagos, ou até mesmo de um título público federal, e comprar renda variável, comprar ações e fundos imobiliários ou até investimentos no exterior? Não é errado. O errado é você, durante a fase de acumulação do patrimônio, quando você está construindo patrimônio, você extrair recursos. Isso é errado. Essa conduta vai atrasar e muito o crescimento do seu patrimônio, a sua aposentadoria antecipada. Agora, você pegar os juros da renda fixa e comprar ações e fundos imobiliários, isso não tem nada de errado. Você não está tirando dinheiro do mercado, tirando dinheiro do seu patrimônio para utilizar para uso próprio. Não, você está investindo, mas apenas mudando a classe de ativo. Não há problema nenhum em se fazer isso. Inclusive, uma estratégia praticada pelos investidores, e eu venho praticando mais ultimamente, é deixar mais dinheiro na renda fixa como garantia para você comprar em melhores preços ou embolsar prêmios em estratégias como opções, principalmente venda de puts, ou até mesmo deixar de garantia com eventuais vendas de calls quando determinado ativo já está perto de um topo. Portanto, não há problema nenhum. Só há problema em você utilizar o recurso de forma antecipada enquanto ainda não chegou no patrimônio que possa lhe produzir, só com juros e dividendos, o seu custo de vida mensal. E vale ressaltar que não é simplesmente o custo de vida mensal. Precisa ter uma folga de preferência 40% acima disso, até mais, para que você não sofra com a inflação ou em anos em que o mercado não está bom. Nem para renda fixa, nem para renda variável. Pode acontecer em dados momentos. E se você quiser enviar sua pergunta, me segue no Instagram, deixa o link aqui embaixo. Ainda se quiser contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar sua carteira do absoluto zero, por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual seria uma próxima pergunta que você gostaria de ter respondida no próximo vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram e eventualmente compartilhar esse vídeo caso ele tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de Irani, tratar aqui a respeito da Vale, tratar sobre Petrobras, sobre Copel e também sobre o El Ninho e as empresas que podem se beneficiar com a alta do preço do açúcar. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Começando aqui com o Irani, muito embora ela tenha tido essa queda na presente data, ela já acumula 74% de valorização nos últimos 12 meses, beirando inclusive os R$13 de cotação. Em razão disso, o Irani, que valia 2,5 bilhões, já ultrapassou os 3 bilhões de valor de mercado. Ainda assim, mesmo com toda essa alta, seu dividend yield ainda continua interessante. Mas o que está acontecendo com a companhia, afinal de contas, para estar subindo tanto assim? Primeiro, vamos lembrar que ela começou esse rally logo após publicar esse fato relevante, dando startup da sua caldeira de recuperação, que faz parte de todo o seu projeto Plataforma Gaia. Esse aqui, projeto Gaia 1. Em razão desse projeto, a empresa prevê que, quando em operação plena, isso vai injetar 29% de capacidade produtiva na empresa no que se refere à celulose Kraft marrom. E, melhor de tudo, vai aumentar em 56% a geração de energia elétrica própria da empresa, tornando ela cada vez mais autossustentável em energia. Mais recentemente, a companhia, mesmo com todo esse crescimento, deliberou pelo resgate antecipado facultativo de debêntures, sendo que na sequência, o que ela fez? Ela captou 300 milhões de reais, sendo 100 milhões do Itaú, 120 milhões com Safra e 80 milhões com o Banco Santander, a um custo médio de CDI mais 1,8 para prazo de 5 anos, e com esses recursos, além daqueles que estão disponíveis no caixa da companhia, ela acabou fazendo aquele resgate antecipado de 505 milhões de uma dívida com custo médio de CDI mais 4,5, ou seja, foi um belo de um trade no que se refere à gestão financeira da empresa, reduzindo consideravelmente seu endividamento e também a sua alavancagem financeira, e o mercado reagiu. Mais recentemente ainda, a empresa aprovou a atualização da sua política de gestão financeira e política de gerenciamento de risco, que, por exemplo, veda que o caixa da companhia seja aplicado em renda variável e fundos multimercados. Ainda dispõe que o caixa da companhia, mesmo que aplicado em CDBs, não pode ter concentração superior a 35% em apenas um emissor. Veda ainda, sem aprovação do Conselho de Administração, a contratação de operações financeiras estruturadas com opções derivativas. Prevê que a alavancagem operacional alvo da empresa de 2,5 vezes o EBITDA, havendo limite máximo de 3,5 vezes em períodos de pós-investimentos. E acaba havendo um pico de alavancagem, como nós vimos, por exemplo, recentemente com a AS Brasil. No momento, a alavancagem financeira da Irani segue em quase 1,5 vezes EBITDA dentro do seu alvo, por isso, podendo distribuir excelentes dividendos, conseguindo manter um payout elevado de quase 50%. Não bastasse isso, a Irani é bem inferior em termos de valor de mercado que Klabin, beneficiando-se, portanto, do fator tamanho, trazida pelo modelo dos 3 fatores de Eugene Fama, enquanto Klabin tem um valor de mercado de 27 bilhões, Irani ainda está com 3 bilhões. É claro que isso é proporcional ao tamanho da receita, Klabin também se valorizou muito, mas Irani se valorizou quase o dobro. Mas será que isso se justifica? Olhando-se aqui agora para o indicador preço-lucro, que olha dados do passado, Klabin estaria um pouco mais barata. E veja que o fato de Klabin ter uma cotação menor não significa que você deva simplesmente comprar Klabin ao invés de Irani só pela cotação menor, como muitos acabam precipitadamente pensando. Até indicador preço, valor patrimonial, hoje a Klabin está mais barata, portanto, Irani ficou agora muito próximo em termos de valuation, no que se refere aos múltiplos de Klabin. Antes a Irani estava um pouco descolada, então estava claramente mais barata, agora não. Agora elas estão muito próximas aqui. Só que em termos de alavancagem financeira, ainda a Irani é melhor. E em relação ao ROIC, também a Irani, que segue com um ROIC de 16%. Até por isso que ela estava com uma dívida de CDI mais 4, 5, só com um ROIC elevado desse aqui para conseguir efetivamente resgatar antecipadamente uma dívida com custo relativamente elevado. Esses então são os fatores que explicam esse rally no último mês e nos últimos 6 meses quase 50% de valorização. Significa
significa que a empresa ficou cara? A verdade é que nem Irani nem Klabin ficaram caras. Utilizando-se simplesmente o critério do Bazin, poderíamos projetar aqui um yield um pouco maior esse ano em Klabin com preço teto de R$5, e no caso de Irani, pelo 6% do Bazin, teríamos aí pelo menos 13, 13,50 com Irani. Agora, o preço teto não significa que a empresa ficou cara ou barata efetivamente, só significa que você está exigindo um retorno mínimo de 6% em dividendos. A verdade é que mesmo com o preço teto, essas ações ainda não estarão caras, porque vão estar negociando a múltiplos muito abaixo de 10 vezes lucro, ou seja, abaixo da média histórica do Ibovespa. E com Irani, isso ainda se torna ainda mais interessante no que se refere a múltiplos, porque ela não é uma empresa comoditizada, então ela poderia sim ter um PL, um índice preço-lucro superior a 10, 11 vezes. De qualquer forma, não estou comprando no momento, já acumulei uma posição legal, permaneço com as ações. Não é recomendação. Continuando aqui em relação à Vale, ela elegeu, em assembleia, o secretário executivo da Fazenda, o número 2 do Ministério da Fazenda, como novo membro do Conselho Fiscal. Isso decorre da Golden Share que o governo tem na empresa, e aí pode gerar a dúvida se, diante disso, o governo conseguiria colocar o Guido Mantega na presidência da Vale, como é a intenção declarada do governo atual. E a verdade é que não. O Conselho Fiscal é muito fácil de ser eleito, eles são fiscais ali das contas dos administradores, trabalham praticamente uma vez ao ano, sendo que Vale nem despencou por conta disso na presente data, até reportou aqui uma leve alta. Ademais, precisamos lembrar que a Previ, que é a participação do governo na Vale atualmente, é inferior a 9%, portanto, é muito, mas muito improvável que o governo consiga articular a inserção do Guido Mantega no comando da Vale. Seria algo bastante absurdo, para ser sincero. Portanto, não se preocupe com isso, um simples membro do Conselho Fiscal do governo ali na Vale não vai fazer a menor diferença. E Vale, por falar nisso, entrou na carteira de dividendos do Itaú BBA, de dividendos, entrando no lugar aqui de Gerdau, por exemplo, mantendo o B3, o que não faz o menor sentido, como assim? B3 para dividendos, Caixa, Seguridade, aí sim, CPFL Energia também, e Vibra também um tanto quanto forçado. E segundo o raciocínio do Itaú, apesar do setor imobiliário chinês seguir desaquecido, sem grande perspectiva de melhora no curto prazo, a produção de aço chinesa vem surpreendendo positivamente, ao mesmo tempo que os estoques continuam apertados, o que indica provavelmente que outros setores da exportação estejam compensando essa demanda mais fraca. Sendo que, para a Vale, o Itaú, em 2024, projeta um yield entre 8 a 9%, de tal modo que vale até R$75 ainda, estaria no bom preço, prefiro até os 70 atualmente, não é recomendação. E continuando aqui, em relação à Petrobras, ela vem sendo pressionada desde a última alta que houve nos preços do diesel e da gasolina, porque agora há uma nova pressão nesse sentido, e o CFO da companhia disse que quando chegar a hora, haverá o aumento do preço dos combustíveis aqui no país. Isso quer dizer que a Petrobras vai manter essa política de segurar a volatilidade do preço do barril do petróleo o máximo que puder, dizendo aqui que há um risco de o petróleo se estabilizar e cair no final do ano, continuando a ganhar muito dinheiro, ou seja, estão muito confiantes ali, gestores da Petrobras nesse sentido. Acontece que o preço da gasolina já tem defasagem de 7% e do diesel de 12%, segundo a Abicom. Vamos lembrar aqui que o Brasil ainda precisa importar combustíveis, e para importar precisa praticar o preço lá fora, do contrário, ninguém vai querer exportar para o Brasil com um preço interno descolado com o preço internacional, com o preço da commodity, do Brent. O barril do petróleo atualmente beirando os $94 o barril, deve chegar a esse pico aqui de julho de 2022 de mais $100 o barril, por isso a preocupação do mercado. Por isso, por mais que Petrobras seja tecnicamente barata, mesmo a R$34, toda essa discricionariedade da gestão atual da Petrobras quanto à definição de preços me faz ficar bastante cauteloso em relação à empresa, por isso não pretendo aumentar a posição, inclusive, se subir mais a 35, pretendo ir me desfazendo da posição, não é recomendação. Em relação à Copel, ela anunciou um novo juro sobre capital próprio, analistas seguem com visão positiva para a empresa, recomendando compra com preço-alvo a R$12. Copel 6 segue negociando aqui a um PL de 13 vezes lucro, relativamente alto, agora negociando com PVP acima de 1. Veja que ela já não está mais tão descontada assim. Veja que só foi ela ser privatizada que agora ela negocia com ágio em relação ao valor patrimonial. Isso antes não acontecia pelo risco político da gestão estatal. As ações se valorizaram muito também, o yield caiu, mas tende a aumentar por conta dos novos dividendos anunciados, tem também a venda da Compagás, e esse desinvestimento na Compagás é completamente bem-vindo. A companhia já vem com esse plano de longo prazo de desinvestimento de negócios que não faz parte do seu core business, que é a energia elétrica. Quem não se lembra da venda da operação de internet da Copel. Então isso faz parte do que já vinha acontecendo antes da privatização, então não há nenhuma surpresa aqui, só denota os valores praticados pela Copel. E agora, com a privatização, deve ganhar ainda mais eficiência. Veja que esse yield que foi reportado recentemente é de 3,7%, somando-se com os 4, 7% mais ou menos. Preço-alvo para Levante, também R$12. Essa antecipação do JCP é aquela mesma situação envolvendo a transição paulista, que nosso passado recente antecipou dividendos, pode ou não ser isso, porque há aquele temor de tributação dos dividendos, de extinção do JCP, e as empresas vão se antecipando. E não é mera sardinhagem das empresas, como se poderia pensar. De qualquer forma, Copel segue os fundamentos sólidos, mas já tem uma participação relevante e não vou comprar agora, mais cara. Eu já vinha falando dela há algum tempo, o CPL é 6 a R$9, desde quando estava 6 e pouco, eu vinha falando. Atualmente, se nós compararmos com CEMIG, Celesc e CPFL Energia, obviamente que a CPFL ficará descolada, acontece que ela é uma empresa privada e que tem o maior dos yields. Por mais que não são yields consistentes se pegarmos os últimos 10 anos, atualmente a política de dividendos da empresa melhorou. De qualquer forma, a CEMIG tem mais consistência, é uma estatal, pode eventualmente ser privatizada pelo governo de Minas Gerais, e ela ainda não ficou mais precificada como a Copel, justamente porque ainda não houve privatização. E temos a Celesc. O problema da Celesc é o fato de que a empresa, além de pagar um dividendo bem inferior, é uma empresa que detém uma liquidez muito baixa para o investidor. Por isso deve ser vista com cautela, mas hoje seria a mais barata de todas entre as estatais distribuidoras. Mas em razão da liquidez eu ficaria hoje com o CEMIG se fosse para optar por alguma dessas ações. E se eu quisesse segurança contra Estado, seria a CPFL Energia. E depois a Copelzinha, que eu já carrego, então por enquanto só vou mantê-la na carteira. E por fim, com o El Ninho e a nova política da Índia de proibição de exportações de açúcar, isso tem feito com que as empresas brasileiras subam, já que elas absorverão essa demanda deixada pela Índia.
Índia. Com destaque então para São Martinho, Jalles Machado e Raizen. Jalles Machado na presente data subiu 3%, São Martinho caiu 0,10% e a Raizen subiu um pouquinho. Raizen e São Martinho já são empresas bem maiores, já deixaram de ser small caps há algum tempo. Já a Jalles Machado tem um valor de mercado de apenas 2,68 bilhões de reais. Então, pelo fator tamanho, eu também eventualmente optaria por ela. Mas precisa ter também o fator valor, ou seja, múltiplos mais baixos. Será que a Jalles Machado é mais barata que essas ações? Em termos de múltiplos, olhando isso aqui para os múltiplos, ela é a mais barata. Mas vamos lembrar que essas empresas possuem alguma dívida, então o ideal é olhar para o indicador EV sobre EBIT. E nesse caso, a Raizen seria a mais barata de todas hoje, e depois seguindo-se com Jalles. Só que a Raizen não tem operação exclusivamente focada em açúcar e etanol, também na distribuição de combustíveis. Então as mais beneficiadas efetivamente são Jalles e São Martinho, de tal modo que hoje eu ficaria com a Jalles por conta disso, em termos de valuation, obviamente. E o preço não para de se elevar, justamente pela falta de chuva na Índia. Sendo que na visão dos grandes bancos, a alta deve continuar, inclusive nas ações. São Martinho acho difícil, ela já se valorizou demais, uma excelente empresa, vale ressaltar. Mas olha só essa valorização dos últimos 6 meses, 62%. Nos últimos 12 meses, 43%. Pode continuar subindo? Até pode, porque se o açúcar voltar para esse topo aqui de 2011, significa que essas empresas vão praticar preços ainda maiores. E vamos lembrar que em 2011 o dólar estava bem mais baixo. Portanto, hoje, se considerarmos o dólar nos preços atuais, o açúcar nunca esteve tão caro para os padrões brasileiros. É por isso que o lucro dessas empresas tende a disparar. Diante disso, o Bradesco BBI tem preço-alvo para São Martinho R$ 44,00, a ação está a R$ 38, R$ 12,00 para Jalles Machado, que está abaixo de 10, sendo que para a Raizen poderia chegar a um preço-alvo de R$ 6,00. Muito otimismo. Mas eu particularmente tenho a Raizen, também pensando em hidrogênio verde, a empresa começou a se posicionar. Por isso, em resumo, diante do valuation mais esticado e do rally que já houve em São Martinho, eu optaria por essas duas. Não é recomendação, mas é o que eu faria. E obviamente não é pensando em dividendos, essas empresas são de crescimento. E também, cuidado, um pouco de cautela. Com o preço do açúcar nas alturas, mesmo que ele possa continuar subindo, talvez você esteja pegando o fim de um ciclo, então vá com cuidado. Não vá dando all-in achando que você achou a grande oportunidade do momento. O trading de momento, ele é bastante difícil de ser executado. Só tenha cautela e gestão de risco. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adicione nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Já são mais de 83 aulas acumuladas, você tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras e lives exclusivas. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp e deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui alguma dessas três que estão se beneficiando de um ciclo de commodity no momento? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan e seu canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito das falácias dos jargões famosos que você tem no mercado financeiro. Ao menos você deve tomar cuidado com alguns deles, a fim de deter um senso crítico e se tornar cada vez mais um investidor e uma investidora independente. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o primeiro jargão que iremos questionar nesse vídeo é o mais conhecido de todos. Compre na baixa e venda na alta. Parece algo completamente óbvio. O grande problema é, que ninguém te conta, é o que significa baixa e o que significa alta. Vou te dar um exemplo aqui de como é problemático esse tipo de jargão. Vamos pegar aqui o caso de BB Seguridade. É uma ação que, se você pegar os últimos 5 dias, está subindo. Logo, você não deveria comprar porque está numa alta, você deveria vender agora. Acontece que a companhia está negociando a uma relação preço sobre lucro atual próxima de 10 vezes, 8,88 vezes. Abaixo de 10 vezes de 2021, abaixo de 15 vezes de 2020, 11 vezes em 2019 e 15 vezes em 2018. Portanto, a ação não se encontra cara, mas você deveria vender caso você seguisse ipsis literis esse tipo de jargão. Portanto, não significa que você não deva comprar a ação porque ela não está na baixa, porque ela está subindo. E o problema da alta é muito claro, o problema do giro e o problema do lucro cessante. Para isso, vamos usar aqui o exemplo de VEG3, que na presente data está subindo e nem por isso você não deveria comprar. Não estou fazendo recomendação de investimento, só estou dizendo que o fato de estar subindo ou caindo em determinado dia, em determinada semana ou mês, não significa nada para você dentro da sua estratégia de investimento. E o caso de VEG é bastante emblemático. Porque veja, alguém que carrega VEG desde 2013 e acabou segurando VEG por um bom tempo, foi um investidor de longo prazo e acabou vendendo aqui nesse pico com 500% de lucro, entendeu que fez um bom negócio, vendeu na alta, com lucro no bolso. E até acertou aqui o topo, porque após isso a ação caiu. Mas se ele não conseguiu acertar novamente o fundo, que é extremamente difícil, ele perdeu toda essa alta poderosa posterior, que caso ele tivesse carregado, sem mexer nas ações, seguindo buy and hold com uma boa ação, ele teria um lucro muito superior. Mesma situação com PetroRio. A pessoa poderia ter vendido nessa alta de 170% pouco tempo e acabou perdendo toda essa alta expressiva. Porque a verdade é que você não vai conseguir vender no topo e depois recomprar no fundo. Raramente. A verdade é que você vai vender aqui, nunca mais vai comprar, ou se comprar, vai comprar aqui em cima, quando estiver subindo novamente. Portanto, esqueça esse jargão. O que você deve fazer na prática? Comprar ações baratas e boas e vender somente em casos excepcionais, casos de exceção, que eu acabei listando com detalhes nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui no card. Segundo jargão, a bolsa é um investimento de longo prazo. Sim, ela é um investimento de longo prazo, deve ser encarada dessa forma, mas o longo prazo não resolve todos os problemas. E o caso mais emblemático de todos, envolvendo o fato de que o longo prazo é insuficiente, apesar de o tempo ser o fator mais importante para os juros compostos, é o caso japonês. Você pode até vir nos comentários e falar assim, isso é exemplo de exceção, é o exemplo de burro, mas ressalto aqui para vocês o seguinte, até mesmo o Alexandre Pova citou isso no livro dele, esse exemplo do caso japonês, porque é o caso que você consegue mais visualizar a importância do preço. E como ignorar o preço pode fazer com que você atrase em vários anos os seus objetivos financeiros. Vários anos mesmo. Mostrarei outro exemplo. Mas perceba que com o caso japonês, quem acabou comprando
aqui nesse topo na década de 90, quando todos achavam que o Japão iria ultrapassar a economia norte-americana, acabou simplesmente pensando no longo prazo. Enfim, no longo prazo o Japão iria continuar crescendo. Imagine só um gestor de fundo que alocou uma grande quantidade de recursos aqui com esse pensamento, ou um investidor que alocou uma grande quantidade de recursos aqui. E uma quantidade bem considerável, a ponto de os aportes mensais nos próximos 5 anos não conseguirem compensar esse prejuízo. Somente aportes mensais realizados após mais de 10, 15 anos que eventualmente abaixaram bastante esse preço médio. Essa pessoa até hoje, se eventualmente não fez nenhum aporte, o que é improvável, não conseguiu recuperar o seu investimento. Então veja que eu não posso simplesmente utilizar o longo prazo como a panaceia dos nossos erros como investidores. Existe um jargão, que esse sim é verdadeiro, de que o menor prejuízo sempre é o primeiro. Ou seja, eu vi que eu fiz o investimento errado aqui, eu vou sair imediatamente. Como diz o Peter Lynch, precisamos estancar o mais rápido possível os nossos erros e não insistir neles com esse pensamento de longo prazo que só vai te prejudicando. Então saiba também reconhecer o erro que você cometeu. Já cometi diversos e diversos erros, sair da posição e partir para outra e esquecer desse erro, deixar ele para trás e servir apenas de aprendizado futuro dos seus atos. Vamos pegar aqui o caso de Ambev. Se você comprou Ambev aqui, por exemplo, em 2017 a 19,10, até hoje você não teve retorno sobre seu investimento. E aqui não é exemplo de exceção. Estou falando de uma empresa que é uma das melhores, supostamente, da Bolsa de Valores, queridinha do mercado, e você comprou. Talvez fez um grande aporte aqui em 2017, e 2017 era um ano favorável para aportar bastante na Bolsa de Valores, já que o Bovespa tinha acabado de engatar uma tendência de alta, e veja o declínio total do seu investimento. Portanto, ignorar o preço e também ignorar que eventualmente você cometeu um erro e deveria afastar aquele erro imediatamente, são condutas que acabam decorrendo do jargão de que o longo prazo resolveria tudo. Então cuidado com isso também. O longo prazo só é favorável quando você compra bons preços e bons ativos efetivamente, não ativos que não crescem mais, como é o caso de Ambev. Terceiro jargão: bolsa sobe no boato e cai no fato. Esse aqui então é famosíssimo. E por que essa frase aqui pode ser uma falácia? Vamos pegar ali o fato de que a bolsa sobe no boato. Como você bem sabe, existem ali as agências classificadoras de risco no mundo que acabam classificando em grau de investimento ou não os países. E veja, supondo a hipótese em que você tem um país sem grau de investimento, como aconteceu com o Brasil em 2015, a bolsa só irá subir não no boato, ela só irá subir caso de fato haja uma confirmação por uma agência classificadora dizendo que aquele país voltou a ter grau de investimento, porque somente a partir daí os investidores institucionais e os grandes fundos voltarão a fazer compras relevantes em um determinado país, em um determinado mercado. Então a bolsa não sobe apenas no boato, às vezes precisa de um fato concreto para firmar efetivamente as compras. E obviamente a bolsa não cai apenas com fatos, ela pode cair também com meros boatos e rumores, meras especulações que não se confirmam na prática, sendo que não raro o mercado antecipa as expectativas e já se posiciona previamente a algo que sequer pode acontecer. Por exemplo, há um boato no mercado de que os juros de determinado país começarão a subir. Isso ocasiona prejuízo ao valuation das empresas, das ações, dos ativos de risco. Logo, o mercado, diante desse boato, acaba fazendo com que a bolsa caia. Só que, semanas depois, se verifica que não houve aumento nas taxas de juros por determinado banco central. Nesse caso, os investidores venderam bolsa no boato e o fato foi contrário. Então veja, só tome cuidado ao tomar esse jargão como verdade absoluta. Por mais que ele, com certa frequência, acabe se concretizando na prática, nós temos diversas situações em que isso aqui não vai passar de uma mera fala falaciosa. Outro jargão famoso: juro para baixo é bolsa para cima. Será que é sempre assim? E por que esse jargão pode não se concretizar na prática? Porque vamos supor o cenário aqui em que o Banco Central do Brasil acabe reduzindo a taxa Selic, mesmo diante de um cenário inflacionário. Isso vai gerar uma mensagem aos investidores, principalmente ao capital estrangeiro, de que o Banco Central brasileiro não tem compromisso com as metas da inflação. E isso pode ocasionar evasão de capital estrangeiro e, consequentemente, queda nas ações. Vamos lembrar aqui que entre setembro de 2020 até fevereiro de 2021, a taxa Selic estava a 2%. Então, final de 2020 para comecinho de 2021. Veja aqui o que aconteceu com o Ibovespa. Estávamos em janeiro de 2021, a bolsa acabou caindo aqui para fevereiro, chegando a 110 mil pontos em fevereiro de 2021. Só que veja o que aconteceu depois de fevereiro de 2021. A bolsa subiu para 130 mil pontos, aqui em junho de 2021. E veja o que aconteceu entre fevereiro de 2021 a junho de 2021 com essa alta do Ibovespa. A taxa Selic saiu de 2% para 4,25%. Nossa, Luan, a taxa Selic subiu e o Ibovespa subiu? Sim, por quê? Porque finalmente o Banco Central demonstrou ao mercado que estava compromissado com a redução do IPCA, que estava descontrolado naquele momento. Tanto que em 2021 o IPCA chegou a 2 dígitos. E isso acaba sendo uma mensagem ruim para o capital estrangeiro. Portanto, juro para baixo é bolsa para cima só é verdade quando o juro deva estar baixo. Porque se o juro precisa subir, a bolsa pode ser inclusive para cima nesse caso, porque o juro precisava subir para conter a inflação. Então só saiba analisar por completo essa frase e não tomar ela de forma fria. E por fim, esse jargão aqui é polêmico de que o dividendo é uma simples troca de bolsos, não acarreta nenhum valor para o acionista. Esse jargão pode até ser verdade no mercado norte-americano, onde os dividendos são tributados. Mas no Brasil, o dividendo faz total diferença justamente porque ele não é tributado. E porque no Brasil, o empreendedorismo é muito mais arriscado. Então o dividendo, que é uma devolução de dinheiro para o acionista, acaba reduzindo muito mais o risco de se investir em ações do que nos Estados Unidos, onde você não tem tanto risco assim. Cabendo lembrar aqui que os diretores e conselheiros da empresa são remunerados normalmente de acordo com os estatutos, e o acionista precisa ser remunerado, principalmente no Brasil, para redução de risco. Mas, outro ponto é, se você, ao invés de pagar dividendo no Brasil, acaba simplesmente fazendo recompras de ações, você vai gerar valorização nas ações, como deve ser. Mas, em algum momento, para você ser efetivamente remunerado, você vai ter que vender parte daquelas ações. E se você vender acima de 20 mil reais, você será tributado. Então, com exceção do caso hipotético
hipotético, meramente hipotético, de você ter completa isenção sobre ganho de capital, o dividendo no Brasil, ainda isento, é vantajoso e sim gera valor para o acionista. Porque o que você prefere? O ganho de capital, em que você vai ter que pagar imposto de renda em algum momento, ou o dividendo, em que já é dinheiro na sua conta, sem pagamento de imposto de renda? Ah, Luan, mas no meu caso, eu provavelmente não vou ter que vender mais do que 20 mil reais no único mês. Você não sabe se essa isenção de 20 mil reais por mês vai permanecer por mais 10, 15, 20 anos. Os 20 mil reais de hoje serão muito menores que os 20 mil reais daqui 20 anos. Então você não sabe se essa isenção vai continuar a mesma, e ela existe desde 2015, lá daqui 10, 20 anos, quando os 20 mil reais de hoje valerão muito menos. Então não pense dessa forma. E além de tudo, você obviamente quer aumentar a sua renda e seu patrimônio. Então você precisa pensar sim nessa diferença entre tributação sobre ganho de capital e tributação do dividendo, que no Brasil é inexistente. E isso aqui não é meramente a matemática aplicada em razão da tributação. Você vai olhar aqui para a estatística também. Se você olhar o retorno histórico do Ibovespa em comparação com o IDIV, que leva em conta empresas pagadoras de dividendos na composição da carteira teórica, qual a conclusão a que você vai chegar? Se você utilizar índice de small caps, chega a ser vergonhoso. Só demonstrando que no Brasil, o risco de se investir em ações é muito superior e o que reduz isso é o dividendo. Então não é uma mera troca de bolsos, é uma redução de risco para o acionista investir no Brasil. Mas colocando small caps de lado, Ibovespa, que é o principal índice de referência, o principal benchmark aqui do país, perdeu do IDIV. Ah, Luan, mas 10 anos é um período relativamente pequeno. Então, pegue um período maior. Se você pegar aqui esse gráfico, que pega desde 2005, comparação entre IDIV e Ibovespa, olha só esse distanciamento que acabou sendo gerado até o ano de 2017. Então, no longo prazo, o IDIV acaba superando o Ibovespa. E se você ainda trocasse o IDIV e colocasse apenas ações baratas, ações de valor com PLs mais baixos, ante o fator tamanho, trazido pela teoria dos 3 fatores do Eugênio Fama, você veria que o resultado poderia ser ainda superior. Então, sim, dividendo no Brasil acaba sendo um fator de rentabilidade ou de expectativa de rentabilidade superior ao mercado, superior no caso ao Ibovespa, no longo prazo. Portanto, apesar de o dividendo ser descontado da cotação da ação, no Brasil, o dividendo, além de reduzir o risco para o acionista e também ser uma forma de remuneração e não tratamento do acionista como mero financiador, ao contrário do que acontece no conselho e na diretoria, o dividendo gera sim valor no Brasil, no longo prazo, pela comparação entre IDIV e Ibovespa e porque o dividendo é isento de imposto de renda, enquanto que o ganho de capital, ele, caso realizado, gera imposto de renda. Então é menos dinheiro entrando para o acionista. Então quando alguém disser para você, dividendo é irrelevante, não no Brasil, talvez sim nos Estados Unidos. E para aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas, lives exclusivas, aos movimentos das minhas carteiras semanais. Inclusive montei recentemente, a pedido dos membros, uma carteira de fundos imobiliários, onde eu fiz um aporte inicial de 80 mil reais para backtesting, sendo que você pode cancelar a área de membros a qualquer momento sem compromisso. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a sua visão a respeito desses jargões que eu listei aqui nesse vídeo. E caso você tenha outro jargão para contribuir aqui com o pessoal, já comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luens, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês quantas vezes empresas pagadoras de dividendos pagam dividendos no ano. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E antes de tratar ponto a ponto a periodicidade de remuneração a título de proventos nas empresas pagadoras de dividendos, preciso ressaltar o seguinte, que a importância do dividendo, muito embora haja a retirada do dividendo pago na DataX da cotação da ação, a importância reside no fato de que o acionista ele precisa ser remunerado de alguma forma e não ficar na mera expectativa o tempo inteiro por muitos anos de valorização da ação e da empresa. Isso porque a diretoria e os administradores, conselho de administração, conselho fiscal, eles recebem a sua remuneração. Veja, vou pegar apenas como exemplo aleatório a Fleury, que tem ali um dividend yield muito baixo, uma empresa de crescimento, que inclusive vem caindo bastante suas cotações nos últimos 2 anos. Veja, a Fleury aqui tem seu conselho de administração, seus comitês e a sua diretoria estatutária, que tem a política de remuneração dos administradores, que recebem de forma fixa e variável. A diretoria executiva da Fleury recebe algo em torno de 60 mil reais por mês, entre 50 a 60 mil reais por mês. O que eu quero dizer aqui é que enquanto o acionista, que é o financiador da empresa, ele tem uma remuneração muito baixa e depende do alto êxito da empresa para ser remunerado, os seus gestores possuem remunerações em razão do seu trabalho. Portanto, eis a importância do dividendo. E eis a importância de você analisar a política de dividendos de uma empresa para verificar se ela valoriza o acionista ou só quer o acionista como um mero financiador das suas atividades. Nesse sentido, vamos começar aqui pela primeira ação, Banco Itaú. Em relação à política de dividendos do Itaú, ele informa dentro do seu site de relações com investidores o seguinte, que desde julho de 1980, o Itaú vem remunerando os acionistas por meio de pagamentos mensais e também complementares, dividendos e juros sobre capital próprio, sendo que os pagamentos complementares têm ocorrido historicamente 2 vezes ao ano. O que isso quer dizer na prática? Que você tem dividendos através de JCP mensais com o Itaú e você tem 2 dividendos complementares, sendo que o payout atual do Banco Itaú tem ficado aqui a aproximadamente 25%, muito próximo de 25%, ou seja, um payout muito pequeno, muito diferente do alto payout entre os anos de 2017 a 2019, mesmo com os resultados de Itaú crescendo. Isso denota um certo descaso com o acionista. E veja só aqui o pagamento de JCP mensal. Todos os meses o banco paga 0,017 centavos. E aqui, por exemplo, 31 de agosto, houve um pagamento maior, que é o JCP complementar, 26 centavos. Mas ainda assim, apesar desse JCP complementar, o yield fica muito baixo, por conta desse payout extremamente baixo para um banco de bolsa que vem lucrando muito bem, mantendo um ROI alto. Outro banco que também paga de forma mensal é o Bradesco.
Bradesco, que paga os mesmos 0,017 centavos por mês. Em Basura, relação à boludo, política de proventos do nunca tá. Bradesco, ele determina um mínimo de 30% de payout. Então ele acaba sendo até melhor que o Banco Itaú nesse sentido. Traz aqui um mínimo de 30%. Diante disso, o Bradesco também traz aqui o seu JCP complementar e aqui de 17 centavos. No ano de 2022, houve aqui o JCP complementar de 17 centavos em junho e 10 centavos aqui em abril. Basicamente são 2 no ano também. Com o yield que acaba sendo maior, porque a cotação de Bradesco caiu bastante. Por outro lado, tenha cuidado com o Bradesco, porque ele foi um dos bancos que mais sofreu com a recente crise de crédito aqui no país. Outro banco que paga mensalmente é o Banestes, também na forma de juros sobre capital próprio. Veja que ele vem pagando 0,02 centavos por mês, todos os meses, totalizando 26 centavos no ano, e o cronograma já aparece aqui previamente. Temos, obviamente, o JCP semestral intermediário, que é esse JCP maior que acaba sendo pago, de 6 centavos, e mais outro aqui de 18 centavos, totalizando no ano passado 58 centavos por ação de Banestes. Assim, mesmo diante de toda a valorização do banco, ele segue com yield aí do mesmo patamar de Bradesco, por exemplo. Ainda temos outra empresa que vem pagando mensalmente, a JHSF, tal como um fundo imobiliário, por coincidência, uma empresa do setor imobiliário. Está com um yield interessante, próximo de 9%, diante de toda essa queda. Indo aqui dentro do site de relações com investidores da JHSF, você irá reparar que os dividendos vêm sendo pagos de forma mensal. 4 centavos por mês, todos os meses nesse ano de 2023. E essa política se iniciou em 2023, porque no ano passado, os pagamentos estavam ocorrendo de forma trimestral. Olhando aqui para a política de dividendos da JHSF, não há nenhuma previsão desses dividendos mensais. Só é dito que o dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido ajustado, e não há uma previsão explícita aqui da periodicidade dos pagamentos. Sendo que a JHSF vinha pagando de forma trimestral e mudou para mensal, sendo que o payout atual da JHSF ficou bastante elevado. Olhando aqui para o histórico de payout, é bem abaixo de 62%, então é uma forma da JHSF tentar atrair novamente os acionistas que se evadiram da empresa, que dentro aqui do seu histórico só apresentou prejuízo nos anos de 2016 e 2017. Nos demais anos em sequência, apenas lucro líquido, e teve uma redução forte do lucro líquido, obviamente, por conta do resultado financeiro impactado pelos juros mais elevados no país e também redução indireta nas zonas de juros mais elevados. Mas ainda assim, no ano de 2022 teve um lucro excelente de 600 milhões de reais, nesse ano até então 440 milhões de reais. Por isso que ela negociou hoje um PL abaixo de 7 vezes lucro. Sendo que esse dividendo mensal aqui não é tão insignificante quanto o JCP mensal daqueles 3 bancos anteriores. Se você pegar aqui o último JCP pago em agosto e dividir pela cotação atual de 4,73 de JHSF, você chega a um yield de 0,93% ao mês, quase 1% ao mês, algo bastante interessante, denotando a preocupação da JHSF em valorizar o acionista para ter novamente valor ao mercado. Em relação à Petrobras, companhia com yield excepcional, mas precisamos lembrar que ela tem esse yield excepcional atualmente apenas. Se você olhar para o histórico de dividendos pagos no passado, em 2020, 0, 2019, apenas 64 centavos, 2018, 20 centavos, de 2017 a 2015, nenhum dividendo, até porque a empresa passou por muitas dificuldades, 2014 atualmente chega a pagar quantias que superam R$16, como no ano de 2022, que foi excepcional, e 2023 até então 5,79. Atualmente a companhia separa o dividendo em duas partes, primeira parcela e segunda parcela. O pagamento já vem previsto aqui, próprio cronograma da empresa. Veja que houve um pagamento aqui em maio, junho, outro em agosto, novembro, ou seja, embora haja divisão em duas parcelas, você tem aqui pagamentos que acabam ocorrendo de forma trimestral, atualmente, em Petrobras. Recentemente ela publicou uma nova política de dividendos, da qual você pode extrair esses dividendos, serão pagos na prática de forma trimestral. Isso você pode extrair do site de relações com investidores da empresa. Ela estabeleceu uma remuneração mínima anual de 4 bilhões de dólares para os exercícios em que o preço médio do Brent for superior a $40 o barril. Então essa remuneração mínima hoje é praticamente garantida, de 4 bilhões de dólares. Em caso de endividamento controlado, a companhia deverá distribuir 45% do fluxo de caixa livre a título de proventos. De tal modo que a remuneração fica assim, igual a 45% do fluxo de caixa livre. Mas lembrando que em ciclos de baixa do petróleo, a companhia sequer pagará essa remuneração mínima, podendo se voltar àquele passado de dividendo zero de Petrobras. Então tenha cautela com a empresa. Banco do Brasil, que desde o ano de 2016 vem pagando dividendos crescentes, trocando-se aqui para dividendos pagos. Em 2016 pagou 74 centavos, depois subiu para 94, depois para 1,51, 2,55. Em 2020 acabou pagando pouco por uma situação excepcional de pandemia, mas voltou a pagar 2,26, subiu para 4,14 e esse ano deve pagar algo entre 4,50 a R$5 de proventos. Aqui dentro do site de relações com investidores você consegue pegar o cronograma e o payout aqui em fatos relevantes, abrindo-se esse documento em que a companhia aprovou o payout de 40% para o exercício de 2023, algo que ela já havia realizado no ano de 2022, e a surpresa positiva para os acionistas foi essa definição de cronograma, que na prática promove pagamentos bimestrais de proventos. Muito interessante, aproximando-se de como ocorre o pagamento de Itaú, Banestes e Bradesco, só que em dividendos muito superiores, não aquelas merrecas pagas por aqueles bancos. Até porque esse 40% de payout, com um banco que vem lucrando algo próximo de 35 bilhões de reais para esse ano, constitui um dividendo muito interessante, e o mais interessante ainda é que, como esse payout é de 40% e não de 100%, você pode utilizar esses dividendos, caso já esteja vivendo de renda, na prática, em tal momento. Por quê? Porque 60% do lucro é retido. Isso já constitui um reinvestimento nas ações, por isso que as ações se valorizam também. É por isso que o Banco do Brasil, mesmo pagando tantos dividendos, com yields que podem superar 10% ao ano, conseguiu se valorizar 30%. Então, na prática, esse dividendo é muito sustentável, atualmente. A próxima empresa da lista é a Taesa, que é uma das maiores pagadoras de dividendos dos últimos anos, tanto que o seu dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 10,78%. E o yield de 10 anos atrás, se você fizer uma média, você vai conseguir um yield de 10% de dividendos crescentes desde 2019. É uma companhia que, embora o seu estatuto preveja apenas um dividendo anual de no mínimo 50% do lucro líquido ajustado do exercício, payout de 50%, na prática ela paga mais do que esse payout, e se você pegar uma média histórica desses yields pagos desde 2009, você chega a 10% de yield, sendo que ela paga de forma trimestral. Olhando-se aqui para os dividendos pagos no ano de 2022, pagou um em maio, agosto e dezembro. Na prática você terá recebimentos trimestrais com Taesa, que é uma empresa que se preocupa muito com o acionista, em remunerar muito bem o acionista. É por isso que acaba sendo um dos destinos obrigatórios do acionista previdenciário. A próxima ação da lista é a BB Seguridade, que também está com yield espetacular. No caso da BB Seguridade, ela vem pagando dividendos também de forma bastante consistente, mas de forma crescente apenas a partir de 2021, já que vimos bastante volatilidade nos últimos anos. De qualquer forma, a companhia paga dividendos
2 vezes ao ano. Veja no ano de 2022, um dividendo pago em agosto e outro em fevereiro. Essa é a política de dividendos da empresa. Olhando isso aqui dentro do histórico de dividendos do site de relações com investidores, a companhia traz inclusive o payout da parcela paga. Então, as duas parcelas de 2022. A primeira parcela constitui um payout de 80% e a segunda de 106%. Como ela pagou menos aqui, conseguiu reter lucro para pagar mais aqui na segunda parcela. Em relação à primeira parcela de 2023, o payout é de 86%. Mas veja como o payout foi bem baixo aqui na segunda parcela de 2020, na pandemia, apenas 47%. Só que no primeiro semestre foi de 95%. De qualquer forma, no geral, você consegue garantir algo próximo de 80% do payout, você consegue perceber esse histórico aqui da companhia a cada semestre de pagamento. Pagamento em fevereiro e outro em agosto. E esses payouts são bastante elevados, bem acima da média das empresas da bolsa, porque as seguradoras conseguem, principalmente a Seguridade e Caixa Seguridade, distribuir bastante dividendos, já que elas não têm dívidas e não precisam de uma posição de caixa elevadíssima para que as suas atividades ocorram de forma sustentável. Falando em Caixa Seguridade, a mesma também vem pagando 2 vezes ao ano. No caso, um pagamento ocorre em abril e outro em novembro, sendo que o payout, inclusive, está superior à da BB Seguridade, 90%. E no caso da Caixa Seguridade, em 2020 ela manteve o payout de 90%, não sendo tão afetada pela pandemia. Por isso que muitos investidores têm optado hoje por Caixa Seguridade em relação à BB Seguridade, sendo que há uma especulação, que não é tão especulação assim, porque já houve uma sinalização da própria empresa nesse sentido, de que ela poderá vir a aprovar política de dividendos trimestrais, tornando ela ainda mais atrativa para os investidores previdenciários. Temos ainda o caso da Klabin, que atualmente está com uma política de dividendos interessante. A companhia tem focado mais agora em desalavancagem, com a entrega do seu grande investimento Puma 2, não está focando em mais nenhum projeto de expansão no momento, com foco em desalavancagem e pagamento de dividendos aos acionistas. Desde 2021 o dividendo vem crescendo, e essa é a tendência atual da Klabin. Você vai reparar o seguinte: o pagamento em novembro, agosto, maio e fevereiro, pagamento trimestral redondinho, sendo que esses dividendos vêm crescendo consideravelmente. Vamos pegar aqui o ano de 2022, pagou 1,6 bilhão de reais. Sendo que se você comparar com 2021 o pagamento foi de apenas 739 milhões. Então, esse pagamento vem crescendo, a tendência é que ele continue bastante elevado. Em 2023, a companhia já pagou aqui 658 milhões de reais em dividendos, e a tendência é que esses pagamentos venham crescendo. E vale ressaltar que a política de dividendos da Klabin é com base no seu EBITDA ajustado. Atualmente, o pagamento tem se mantido em um percentual próximo de 20% do EBITDA da companhia. Muito embora essa política de dividendos fale em 25% do lucro líquido do exercício, na prática ela tem utilizado o EBITDA e tem pago 20% da geração de caixa, que é o EBITDA. Sendo que, além do dividendo trimestral, ela pode eventualmente pagar algum dividendo intermediário, mas isso aqui depende de uma aprovação excepcional. Portanto, nesse atual momento, podemos sim considerar a Klabin uma empresa de dividendos, mas como ela ainda tem aproximadamente 50% da sua receita atrelada à celulose, ela também tem um caráter cíclico. Temos ainda o caso da Irani, a principal concorrente da Klabin atualmente, que está com yield até superior a ela, mesmo com a valorização superior. Em termos de dividendos pagos, a Irani vem crescendo de forma bastante interessante. A partir de 2019, com o fim da sua reestruturação, a companhia pagou inicialmente uns centavinhos pequenos, aumentou para 7 centavos, para 35 centavos, 64 centavos, nesse ano já pagou 79 centavos. Em termos de periodicidade, se você pegar aqui o ano de 2022, pagou em março, pagou em maio, pagou em agosto e novembro, de forma trimestral. E a tendência é que isso se repita no ano de 2023, como nós percebemos aqui desse cronograma. Pagamento em março, maio e agosto. Olhando-se aqui para a política de dividendos da Irani, qual é a sua diretriz? Payout mínimo de 25% do lucro líquido. Só que a companhia pode aprovar um dividendo adicional de tal modo a fazer com que o payout chegue a 50%, sendo que o payout atual da empresa é de quase 50%. Por isso que ela tem pago tantos dividendos, ela tem conseguido crescer e ainda por cima chegar a esse payout máximo de 50%, fazendo com que ela hoje integre o índice de dividendos da B3 e seja classificada então como uma empresa de dividendo. É o verdadeiro crescimento, uma empresa que cresce com uma dívida sustentável, mas dividendos bastante generosos aos acionistas. Ou seja, não fica na mera expectativa de crescimento o tempo inteiro e o dividendo nunca vem. Como infelizmente hoje é o caso da Fleury que falamos ali no começo. E finalizando essa lista, vamos trazer aqui a Vale, que o yield hoje não está tão elevado, porque estamos num